Tentando Vencer. Vou compartilhar minha tela com vocês aí. Hoje eu coloquei um desenho aí, eu não tinha o logo do Instituto Fênix, aí eu falei, eu vou pegar lá, eu fiz um plágio da logo das meninas aí, depois vocês me pegam pela orelha, tá? Mas eu falei, eu fui lá e meio que peguei emprestado, na verdade. Eu não vou falar que roubei, porque fica meio feio, né? Não é uma palavra muito legal. Inclusive, nós vamos falar sobre isso também hoje. Mas eu acho lindo a logo. Essa logo é muito linda. E eu não sei o objetivo, como vocês pensaram, mas eu vejo a união da tecnologia, da ciência, do processo aqui, né, tecnológico, da neuro, né, e o lado humano, o lado natural, o lado, né, então essa dualidade que nós vivemos a vida toda. Aí hoje nós vamos falar de algo que eu falei com as meninas ali em off, foi um pouco difícil aí para mim preparar essa aula. Vocês vão entender o porquê já já. Por quê? Memórias base, elas são construídas durante a primeira infância. Lembra que nós já falamos sobre isso? As memórias base, elas não são construídas no útero, tá? A vida intrauterina não produz essa construção de memórias base. Lembrando que no útero, a vida intrauterina, ela vai trazer as emoções e os sentimentos, tá? Como memória, mas elas não serão base. Por que elas não serão base? Porque os sentimentos, as emoções que nós temos lá no útero, elas são subjetivas. Nós percebemos o medo, né? Nós percebemos a alegria, a tristeza, através das substâncias e das reações fisiológicas da mãe. Então, nós não temos uma compreensão do todo. Aí nós vamos entender o quê? Que a memória base ela vai estar ligada a duas situações muito importantes, dois sistemas sensoriais importantíssimos, tá? Que é a visão e a audição. Eles são que mais produzem memórias base. Entretanto, o sistema sensorial do paladar e do olfato, eles produzem memórias bases que nós chamamos memórias bases afetivas, tá? Então, qual é a diferença de memórias base produzidas pela visão e audição e as memórias afetivas, que não são base, mas são afetivas, produzidas pelo olfato e pelo o paladar? Por quê? Todas as memórias bases que nós temos, elas podem estar ligadas à questão afetiva, de amor, ódio, não esquecendo que o lado afetivo, ele sempre também vai ter os dois pontos. Mas também elas podem estar ligadas à questão de força, de poder ou de fraqueza, né? Nós vamos estar ligando sempre a duas situações. As memórias bases produzidas pela visão, por exemplo, vamos pegar uma memória base ruim, violência. Eu crio uma memória base em relação à violência. Eu vejo a violência sendo feita, praticada, e eu ouço essa violência. Isso vai produzir algo como memória base. Não é uma vez, pode ser uma vez. Aí vem o grande problema. As pessoas falam assim, memória base, professor, ela é a repetição. Ela pode ser através da repetição, mas ela pode ser produzida uma vez só. Exemplo, vamos pegar um exemplo aí muito sério que acontece. Eu sempre, não sei se eu falei aqui no curso, mas com certeza eu já devo ter falado, assim, algo totalmente prejudicial para nossa memória e nosso processo cognitivo é o susto. Nunca permitam que brinque com criança o susto. A Nicole, que vai ter aí o bebê, uma coisa que produz uma memória base não tão positiva, vamos dizer, negativa ou ruim, lembrando que negativo também ele precisa, né? É quando os pais têm o hábito de pegar a criança ali, bebê, e jogar ela para cima, ou segurar ela na mão, tal. E isso pode produzir uma memória base em relação à insegurança e ao medo.
E aí ela vai ter medo de ser lançada em tudo, porque ela foi lançada, ela se sente sozinha. Lembrando que o nosso cérebro, nosso sistema cognitivo, o nosso sistema neurológico, ele não entende o que é verdade e o que é mentira. Ou seja, para ele não existe mentira. Tudo é verdade. Então, você assusta a criança a hora que você vai. E tanto que quando a criança é lançada ao alto ou um para o outro, e eu já fiz isso, eu brincava com as minhas filhas de jogar, eu tinha meu irmão, nós gostava disso, nós jogava as meninas de uma mão para o outro, veja, elas se divertiam pra caramba, só que a primeira vez que fez isso, causou que medo, susto, né? Ela não sabe para onde está indo, né? Quando você lança, será que vai me pegar novamente? Então existe essa dificuldade. Sem contar que toda vez que você lança a criança, ela faz o processo do quê? Ela segura a respiração. O susto faz isso, né? A gente faz o quê? A gente segura, e isso pode trazer problemas aí. Então, cuidado, principalmente os bebês, você lançar. Quando a criança se lança, é outra coisa. Ela está querendo, ela faz, ela vai. Por exemplo, tem pais que brincam muito com a criança ali no primeiro ano de vida, de erguer, fazer aviãozinho, segurar. A criança vai desenvolvendo uma segurança e uma confiança no pai, na mãe, no tio, e aí, quando ela estiver lá com 2 para 3 anos, ela vai querer ser lançada. É diferente daí, tá? Aí não tem problema. Ela não está no processo do susto. Ela foi algo que ela previu. Uma coisa que aconteceu com memória base. Existia um paciente há um tempo atrás e ele tinha muito problema com a questão de escuro e ele tinha muito medo, tanto que ele tinha que dormir com abajur, luz acesa. E assim, quando isso acontece, nós precisamos investigar, até porque o processo natural da criança é se adequar ao ambiente dos pais, lembrando da teoria de Vygotsky. Né? O que é essa? O pai vai acostumar o filho com tudo. Se, quando ele era recém-nascido, você deixou uma luz acesa, 21 dias, você vai ter que deixar a luz acesa até uns 10 anos, mais ou menos. Agora, por que deixa a luz acesa? Porque a criança não vai fazer diferença nenhuma se a luz está acesa ou apagada para ela dormir. Faz diferença para quem? Para nós. Fica mais fácil para a gente levantar, para a gente fazer. Sempre eu falo para as mães, os pais de primeira viagem, levem a criança para dormir no quarto dela. Não levem para o quarto. Isso é dificílimo acontecer, mas alguns conseguem. Sempre tenham no seu quarto a luz muito próxima de você ou um abajur para você. A criança não precisa, né? Claro que a gente fica receoso escuro, mas não vai fazer diferença para ela o escuro. Vem a importância dos arquétipos aí de ter bichinho no quarto, dela não se sentir sozinha e tal, tal, tal. Mas a luz é uma proteção para os pais até para ir lá. E aí o que acaba acontecendo? A gente acaba colocando a luz o tempo inteiro. Isso é memória base que vai ficar e depois para tirar é quase difícil. Só que essa família tinha algo que era assim, eles não tinham o hábito da luz acesa. E esse menino, até 4 para 5 anos ali, no final da primeira infância, ele começou a querer dormir com o pai e com a mãe, dormia sempre muito seguro a mãe, e começou a meio que repelir o pai, começou a ficar distante. E isso já traz uma preocupação para a gente. Opa, se até 4 anos ele tinha um relacionamento bom com o pai, com 5 anos ele começa a repelir, não é um processo natural. Por quê? Isso poderia acontecer com 2 anos. Isso é natural, que começaria o processo lá do complexo de Édipo. Poderia. Não houve. Com 4 anos, poderia ser tardio, mas não é comum, ou, né, e começamos o processo de investigação. O que acontece, gente? Que esse menino já estava desenvolvendo uma fobia, ele estava com 7 anos e ele tinha um problema com o pai. E cada vez piorando. Quando nós vamos no processo da investigação, no consultório passado que eu tinha uma sala que era um estúdio, não sei se vocês chegaram a ver, onde ela era toda almofadada, então ela era bem escura, né? A gente colocava chroma key e tal para gravar algumas aulas.
E aí, como ele tinha medo do escuro, eu preparei, claro, você nunca vai fazer isso com a criança de forma imediata, eu preparei, levei ele para brincar algumas vezes naquela sala, e um dia eu coloquei, né, luz e fiz todo um processo, deixei a luz apagada, mas deixei LED, luzes, uma quantidade menor de luz, mais escuro. A hora que ele entrou, ele já recuou. E aí ele pegou e falou assim: não, eu não vou entrar aí. Eu falei: é a mesma sala. Os brinquedos estão aqui, não mudou nada. A única diferença é que tem uma quantidade menor de luz. Ele: não vou entrar aqui. Eu falei: tá, você quer me contar alguma coisa? Aí eu acendi as luzes e nós entramos na sala. E nós começamos a brincar ali. E eu vi que ele já ficou totalmente arredio, e principalmente comigo. Então eu já percebi o quê? Ele tinha uma fobia também em relação à figura masculina. Isso ficou bem perceptível nessa hora. Quando eu começo a falar, aí vem a questão da memória base. Eu falo: por que que você tem medo do escuro? Aconteceu alguma coisa assim que você não pode falar? Ou alguém pediu para você não falar? Porque, infelizmente, na minha cabeça, naquele momento, veio o quê? Algum processo de abuso de ordem sexual. O que acontece? No escuro, né? O sexo masculino, né? Então, era o que na minha cabeça estava configurando. Aí ele olha para mim e fala assim, sim. Quando ele fala assim, aí vem aquele momento que a gente meio que perde o equilíbrio, porque você fala, como que eu vou dar andamento nessa conversa sem prejudicar mais o lado psicológico dessa criança e que eu possa tirar a informação correta, não ser injusto, enfim, aí vem uma explosão de sentimentos e emoções e tal. Aí eu falo, tá, você quer falar sobre isso? Aí ele puxa, tinha uma banquetinha, ele puxa e senta. E ele falou assim: eu tenho medo de falar sobre isso. Aí eu falei: olha, nós estamos no lugar protegido e toda aquela oratória, né? Fato é que o que, que ele me conta? Ele, mais ou menos, eu não consigo identificar, não consegui, né, identificar exatamente quando foi esse processo. O que, que ele lembra? Que eles foram para uma chácara, onde era a chácara da família, do vô, e ele tem um tio, que é o irmão da mãe, que é aquele tio sarrista, aquele tio que provoca todo mundo, que judia, que assusta, que sempre tem um tio assim, né? E esse tio, e ele começou a chorar, e o tio falou assim: ó, se você começar a chorar, você não vai se tornar homem, porque o homem não chora, aquela visão preconceituosa também, né? Além de tudo. E aí eles brincam à tarde e tal, e ele ficou chorando, que ele queria algumas coisas lá. E aí à noite, quando chegou a noite, o que, que o tio fez? O tio pegou esse menino de 4 para 5 anos e ele vai para um lugar escuro, árvores, e ele leva o menino. E ele leva o menino e fala assim: olha, para você aprender a ser homem, não ter medo, eu vou deixar você aqui, você tem que ir para casa do vô. Eu vou deixar você sozinho. Você vai ficar sozinho aqui, você tem que vir. E aí ele via o quê? A luz da casa, é óbvio. E o tio solta esse menino e, tipo, se esconde do menino. É óbvio que ele não deixou sozinho. É óbvio que ele ficou. Mas esse menino entrou em pânico. E tanto que a hora que ele tentou correr, ele não conseguiu. E ele não conseguia chorar, não conseguia nada. Aí, quando o tio viu, digamos, o erro e cometeu, ele pega o menino no colo e vai e tal, e o menino. E a partir desse dia. Aí ele me conta isso. Ele fala, só que o que, que ele contou? Ele não contou do processo de pânico. Ele contou que o tio disse que ele tinha que ser homem. E que ele não foi homem. E por que, que ele não foi homem? Porque ele não conseguiu o seu lugar. E ele só lembrava disso. Aí vem o processo que é o mais difícil para nós terapeutas, fazer a investigação se isso realmente aconteceu. Aí falei com a mãe e tal, e ela lembrou mais ou menos do dia, que era mais ou menos uns 3 anos atrás, ela lembrou da situação que eles tiveram que ir embora durante a madrugada, porque levar ele para o hospital, ele teve febre, ele teve algumas complicações fisiológicas, ele começou a ter dor de barriga, porque é o medo, né? O medo produz tudo isso, né? As substâncias do medo, elas dão uma desorganização intestinal absurda, né? Ela faz com que o intestino funcione mais rápido. E aí, o que que acontece? Ela conta, aí ela vai conversar com o irmão dela, e o tio fala: não, mas eu fiz isso, mas qual é o problema?
ela queria, tipo, bater no tio. Eu falei, não, nem, né, poderia bater por outras coisas, mas não por isso, porque, enfim, foi uma brincadeira que causou o quê? Virou uma memória base. Só que qual era o problema? Maior, gente. Aí vem a questão da orientação sexual. Esse menino estava tendo já comportamento da sexualidade já como um processo de orientação sexual homoafetiva. Por quê? O que gravou na mente dele como uma memória base? Ele não era homem, porque ele não conseguiu. Então, veja bem a questão de um susto. Então, o susto teve uma situação apenas que se transformou em memória base, uma apenas. E essa virou uma memória base durante 3 anos, esse menino sofrendo com problema com luz, dormindo com o pai e com a mãe, e tendo qual era a maior dificuldade? Essa compreensão desse homem e mulher. Né? E aí, quando nós falamos aí sobre orientação, nós temos que tomar muito cuidado para falar isso, porque senão vira questão de preconceito, e não é, tá? É uma questão diagnosticada, uma questão pesquisada. A grande maioria aí das pessoas que, né, definiram uma orientação sexual diferente da hétero, eles passaram por algum transtorno. E se veja, esse menino foi uma vez que aconteceu. E aí, quando nós tivemos que trabalhar, ressignificar e trabalhar toda essa questão. E como que a gente faz aí para mudar essa memória base, ressignificar? Aí eu fui trabalhando essa memória com ele, até chegar o dia que ele entrou na sala com tudo escuro, não estava totalmente escuro, tinha alguns pontos de luz, e ele fez exatamente o que aconteceu no dia que não era homem. Só que eu tive que marcar um horário à noite para ter mais escuridão da noite, porque a escuridão da noite ela não é algo totalmente escuro, ela tem a luz natural, né, da noite. Então ele fez ele chorou, ele fez, a mãe chorou mais do que ele, o pai entrou, mas eu falei, ele precisa vencer isso. Aí o que ele fez? Ele ressignificou. Isso aconteceu uns 4 anos, foi antes da pandemia, foi 3 ou 4 anos atrás. O que acontece? Esse menino muda de comportamento total. E aí vem algo importante aí. Mas por que ele teve um contrário ao homem, a questão do pai? Porque a memória base dele não ser homem, do medo assim extremamente forte, ligou ao quê? O meu pai não estava comigo, o meu pai não me protegeu. Ou seja, além de eu não ser homem, eu não posso confiar no homem, né? Na figura masculina. Então, você veja que uma atitude pode ir uma brincadeira, né? Eu vou dizer uma brincadeira de extremo mau gosto, mas uma brincadeira. Então, a memória base, ela pode vir de um fato, pode vir de um acidente, pode vir de uma queda. Algumas pessoas falam assim, a criança que cai da cama, ela vai ter trauma? Depende, né? Você que derrubou ela ou ela caiu, né? Tem tudo isso. Né? A criança cair da cama é um processo muito natural, inclusive é um aprendizado, né? Um aprendizado. Tá? Então, essas memórias base, elas são muito, assim, importantes para a formação da personalidade e a questão profissional, inclusive. As profissões, elas são decididas com referência nessas memórias bases. As memórias bases fazem com que elas sejam alavancadas. Aí, nós vamos ter aí memórias bases que são muito importantes, que são 5, tá? Que é o quê? A questão da alegria e da tristeza, que não tem como, nós vamos ter as referências. Nós vamos ter aí a questão do medo, porque, assim, o medo, ele é extremamente importante na nossa vida, ele nos deixa vivo, e a criança precisa ter medo de situações e de pessoas, inclusive. Algumas pessoas falam, ele tem que respeitar. Em alguns aspectos, em alguns momentos da vida, não. Ele tem que ter medo mesmo, porque o medo faz com que ele pare para ouvir de forma diferente. Ele não vai só ouvir, ele vai escutar. Lembra que existe uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é fisiológico, todo mundo ouve. Escutar são poucos. Nós ouvimos todos os sons. Olha, eu estou escutando um som lá fora, nem sei quantos metros da minha casa aqui, uma moto. Eu só estou ouvindo, porque ele não vai processar. Agora, escutar é prestar atenção.
Então, o medo, ele faz com que a gente preste atenção. É como se o medo ligasse todos os nossos sentidos sensoriais. A gente olha de forma diferente, a gente ouve de forma diferente, que daí é o processo da escuta mesmo. A gente, o cheiro, tudo fica mais aguçado porque é uma proteção. Então, a criança precisa ter medo, inclusive, de pessoas. Só que não pode desse medo, gente, ter aquele medo direcionado, sabe? Eu lembro que, e aí eu falando que hoje eu sofri, foi exatamente por essas memórias bases, de lembrar do que eu ouvia, o que são, ou o que eram as minhas memórias bases. E eu lembro que a minha mãe falava, se você não fizer, não tomar banho, não escovar os dentes, não fizer direito, vai, o homem do saco, que era o homem do lixo, né, ele vai te levar. Então a gente tinha medo do pessoal que coletava o lixo, porque a gente achava que eles eram ruins. Isso era uma memória base que a mãe acabou colocando em nós e a gente ligou a pessoa, né? Mas o que ela queria dizer? Tem que tomar banho, ser limpo, mas ela produzia uma memória base que trazia um prejuízo de ordem pessoal. Depois a gente ressignificou isso, é claro, né? Que daí você vai entendendo. E aí eu comecei a lembrar de tudo que eu produzia em relação a medo. Por exemplo, a minha mãe sempre falava assim para nós: homem não pode ter medo. E é aí que a gente acaba tendo os maiores problemas, porque a gente quer enfrentar tudo e às vezes a gente se rebenta por isso, tá? E aí, ou a outra memória base que tem, e que acho muito interessante, é a questão do nojo. Quem assistiu o filme lá, o desenho, né, divertidamente, lembra do nojo, né? É, que a pessoa, nojento, ai, brócolis, ai, não sei o quê. E aí se fala, mas isso é uma memória base estranha, né? Será que ela é tão importante para nós? E aí volta novamente a questão de ligar todo o processo sensorial. Quando você não quer comer alguma coisa ou quando você não quer viver alguma situação, você liga todo o seu sistema sensorial. O nojo é a mesma coisa. Se você chega num lugar, por exemplo, eu tenho um problema seríssimo com banheiros. E assim, não é banheiro sujo, é banheiro. Eu dificilmente vou em banheiro, né? Mas por quê? Porque eu criei uma memória base em relação a nojos e era tão intenso. Hoje, claro que já sofri muito por causa disso. Principalmente quando você viaja, né? E essa memória base jogava contra, que era o nojo de um banheiro, né? Um nojo. E é engraçado que às vezes as pessoas falam, existe um estudo científico, que os banheiros têm menos bactérias do que às vezes a nossa pia da cozinha. Por que isso? Porque o fato de nós termos nojo, nós vamos limpar melhor, nós vamos cuidar melhor. Então, o nojo, ele traz o que para nós? Algo do cuidado, algo dizer assim, ó, você vai pegar um prato sujo e vai comer? Não vai. Mas ele é o quê? Ele é medo? Ele é o quê? Não, ele é nojo. Ele é uma memória base de nojo. Você sabe que um prato sujo não pode colocar comida ali para comer. Uma comida que se deixou fora da geladeira e você vai experimentar para ver se está bom ou ruim, você vai o quê? Cheirar. Isso é nojo. E essa memória base precisa. Inclusive, a memória base de nojo já causa trauma em algumas pessoas, principalmente quando os pais obrigam a fazer coisas que não querem. Isso também pode trazer um trauma bem complicado. Eu já atendi também crianças que teve uma vez que a mãe passou o cocô na cara da criança, porque ele tinha 3 para 4 anos, e ele fez cocô na calça e ela passou o cocô provavelmente na boca, ela não falou na boca, mas ela passou na cara. E isso traz um trauma violento em relação ao nojo, à limpeza. A pessoa pode desenvolver um toque por limpeza por um simples fato de uma agressão desse nível, tá? E o último aí, que é o ser humano mais possui aí, memórias bases da raiva. Em que momento que eu posso externar minha raiva? Em que momento que eu solto? E aí vai ser muito igual ao pai ou à mãe, ou alguém que está convivendo direto. Essa memória base da raiva, certo? E aí, nós vamos aqui, dentro da memória base e da memória afetiva, que nós vamos falar um pouco mais, nós vamos falar sobre o poder da palavra. Gente, a palavra, e eu já falei isso para vocês, e nós já falamos até em questões bíblicas, nós vamos falar muito sobre isso. Se nós tivéssemos compreensão
do poder que a palavra tem na nossa vida, porque nós ouvimos primeiro, e do outro, nós teríamos mais cuidado com a nossa fala, ou nós falaríamos menos, uma menor quantidade. Primeira coisa, a fala não é algo natural do ser humano, nós desenvolvemos, né? Então, se nós pegamos lá os homens das cavernas, eles se comunicavam por gestos, por desenho, então eles foram desenvolvendo a palavra, começa por aí. Então, foi algo que não foi nos dado, Deus nos deu ali a palavra, ele permitiu que nós nos desenvolvêssemos. E aí nós precisamos entender que essa palavra, ela pode construir ou destruir, em vários aspectos, né? Tanto que a Bíblia fala, a gente já comentou sobre isso. E aí eu trouxe um exemplo aí nesse slide, o desenho, que é muito interessante, né? O nó de marinheiro, né? Aí eu ouço quando tem casamento, né? O cordão de três dobras lá e tal. Como algumas amarrações, elas são quase impossíveis de serem arrebentadas ou desfeitas, né? Esse nó que aparece aí, né? Se você puxar o contrário, ele não vai desfazer jamais, né? Assim como se você volta ao contrário, ele vai super tranquilo. Essas cores ali, né? Ele não está fazendo uma trança, mas eles estão se fortalecendo. Isso são palavras, são sentimentos, emoções que são produzidos pelo poder da palavra e que nós não entendemos. Então, assim, tanto para o bem quanto para o mal, tanto para fazer com que a pessoa cresça ou diminua, a palavra vai ficar como um nó. E aí, conforme a intensidade, ela vai gravar, tá? Então, isso é algo muito importante que nós precisamos ter na nossa vida de uma forma assim, o que eu tenho falado para a criança? O que eu tenho proporcionado de memória base? Aí vem uma coisa importantíssima, e isso mexe comigo no que eu vou falar agora. Por quê? Toda vez que o nosso filho ou nós fazemos algo errado, lá na infância, nós deveríamos trazer uma consequência para isso, né? Tanto que quem é cristão sempre vai falar o quê? O pecado, ele gera consequência. Então, quando nós erramos, nós deveríamos produzir um conhecimento para o nosso filho, e não uma punição. E o que nós fazemos? Nós geralmente punimos o nosso filho por algo errado. E aí vem um grande problema aí. Vou pegar um exemplo bem básico aí, né? O seu filho, né? Vou pegar as minhas filhas, por exemplo. A minha filha, ela estava brincando lá e quebrou o brinquedo do tio. Por que do tio? Porque a minha filha, ela tem um tio que é da idade dela. Diferença de 6 meses, acho, 5 meses. Dezembro, março, 4 meses, na verdade. Então, cresceram juntos. O que eu fiz? Né, isso é uma coisa real. O que eu fiz? Ao invés de eu explicar que aquilo era errado, eu fazer ou colocar para ela arrumar o brinquedo, eu brinquei, eu fiz, e, né, aquela coisa, e coloquei ela de castigo. Tal. Primeira coisa que vem, ela viu, percebeu que o erro é algo ruim, e não é. O erro nos ensina. E aí, qual é o outro problema? Não teve melhora. Eu brigar com ela, deixar ela de castigo, dar uns tapas nela, não adiantou. Por quê? O brinquedo continuou quebrado, ou seja, o tio, né, dela, ele continuou sem o brinquedo. Então, a minha atitude não trouxe para ela nenhuma consequência em relação ao problema que resolvesse. E aí, o que eu estava ensinando para minha filha? Não resolver o problema. Aí, hoje, eu vejo que eu poderia ter tomado uma atitude diferente. Mas como assim tomado uma atitude diferente? Eu deveria ter falado, bom, você quebrou o brinquedo do seu tio porque você quis, porque ela quis quebrar, não é que foi na brincadeira, porque estavam uma disputa e acabou quebrando. Então, nós vamos tentar arrumar. Não deu para arrumar? Então tá. Então, você ia ganhar um brinquedo que você não vai ganhar, nós vamos ter que comprar esse brinquedo para o seu tio, porque você quebrou, e você vai deixar de ganhar alguma coisa, e nós vamos lá escolher esse brinquedo que seja parecido ou algo que ele queira, e nós vamos dar para ele. E qual é a consequência? A consequência é que você vai ficar sem brinquedo para você refletir nas suas atitudes. Aí eu estaria trazendo o quê? Eu estaria, enquanto pai, ajudando a minha filha a resolver um problema.
de um erro que ela cometeu. Porque, assim, a gente não deveria acionar os pais sempre que a gente tem problema, para que eles nos ajudassem a resolver, mas a gente desenvolveu essa habilidade? Não. Porque toda vez que nós erramos, ou errávamos, ou quando os nossos filhos erram, nós punimos eles. E eles muitas vezes não entendem essa punição. Aí vem esse processo. Eu preciso colocar algo aonde o meu filho aprenda com o erro. E que ele entenda que eu estou do lado dele para ajudar. E que eu não vou abafar ou menosprezar o erro. Eu vou identificar o erro, mas que eu estou ali dizendo para ele o quê? Não tem problema errar. Só que o erro gera consequência. Você vai querer ficar pagando as consequências a vida toda, ou você vai errar menos, ou vai aprender. Esse processo hoje é muito difícil, porque assim, nós estamos longe, nós estamos falando sobre tempo, nós não temos muito tempo, né? Aí vem o processo que eu falei da tarefa. Quantas vezes eu sentei com as minhas filhas e brigava com elas porque eu queria que elas fizessem a tarefa correta. Depois de um tempo eu falei, não, estou totalmente errado. Elas têm que fazer a tarefa se elas sabem ou não, com o que elas aprenderam na sala de aula. Eu não sou professor, eu sou pai. Apesar de ser professor, eu sou pai. Eu não tenho que ensinar. É diferente se ela vier com o caderno e falar, pai, é mais ou menos isso, e eu começo a conversar, ela vai me explicando, eu vou dando algumas dicas. Ou seja, ela aprendeu parcialmente, ela está memorizando ali naquele momento. Isso já vai vir das memórias básicas. Por quê? Eu lembro também de uma coisa, a gente tinha um brinquedo que eram umas triciclos, e a gente pegou os triciclos e a gente ganhou de final de ano, Natal, tanto que eu não sou muito fã de final de ano, não gosto muito de final de ano. A gente ganhou no final de ano, e final de ano na minha casa era uma festa, Natal, Ano Novo, é muita gente. E aí o que acontece? A gente pegou aquele triciclo no primeiro dia que a gente ganhou, a gente foi brincar, óbvio, né? Brinquedo, a criança quer brincar. E eu quebrei o meu. Acho que foi duas, eu não lembro o que aconteceu, eu sei que quebrou. Nossa, minha mãe me deixou de castigo, acho que até o final do outro ano, brinco. E foi a maior punição, porque assim, eu não queria ter quebrado o brinquedo, começa por aí. E aí eu acabei sendo punido por várias coisas, não foi arrumado que quebrou a roda lá, não foi arrumado que poderia, porque tipo assim, você não merece. Aí vem uma memória base difícil. Essa memória base é complicada. Por quê? Porque essa memória base, ela vai perpetuar na sua mente. Ou você não merece, ou você não cuida, você não merece ter nada novo, né? E isso ele internaliza como uma memória base que lhe traz o quê? Todo o processo da raiva, mas não é a raiva da situação ou a raiva da mãe, do pai, é a raiva de você mesmo. Aquela raiva que te consome. E aí, essa raiva, com memória base, ela faz com que a gente se boicote o tempo inteiro, tá? Para vocês entenderem daí esse percurso, o que aconteceu. Eu sempre fui, assim, extremamente, né, eu já falei que já fui diagnosticado com SPA, né, lá com 20, 21 anos com transtorno global de ansiedade e tal. Por quê? Eu sou extremamente elétrico, eu não paro um minuto. Eu durmo pouco, eu sou muito agitado. Hoje eu sou bem mais equilibrado. E o que aconteceu comigo? Eu fui para o colégio, né, com 7 anos, e eu só dava problema, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quando eu completei 14 anos, a minha mãe já tinha dado assim, mas eu não me sentia merecedor de nada. Eu sempre aprendi com muita facilidade. Então, nota na escola não era problema para mim. O meu problema era comportamento, porque o que eu gravei de memória base, eu não sou merecedor. Eu não sou merecedor de ganhar um prêmio, eu não sou merecedor de ser o melhor aluno da sala, eu não sou merecedor de ser reconhecido pelos outros como alguém inteligente, e eu sempre fui atleta, né? Então eu jogava e eu descontava toda essa minha raiva de mim mesmo jogando. E eu era assim, apesar de ter 1,70 m, eu jogava todos os esportes, menos futebol, que futebol eu nunca gostei. Até por questão de memória base, porque eu sou o quinto filho, né? Tenho 4 irmãos homens mais velhos, excelentes jogadores de futebol. E aí eu falei, não quero. Tudo que eu fazia no esporte, eu fazia com raiva.
mas então eu tinha uma excelência naquilo que eu fazia. Eu treinava muito, tinha todo um preparo, né? Eu era o atleta que saltava mais porque eu desenvolvia o impulso de tanto que eu treinava. Mas por quê? Porque eu tinha uma raiva interna produzida por um triciclo lá na minha infância, na minha primeira infância, que quebrou, e a minha mãe disse: você não merece ganhar nada. Vira uma memória base. Quando eu chego com 14 anos, eu passei por vários colégios, né? E eu brinco, né? Todos os colégios que eu passava, eu era convidado a me retirar. Eu nunca fui expulso do colégio, mas eu era me convidado a retirar, porque eu aprontava demais. Quando eu completei 14 anos, que eu fui para o ensino médio, que eu entrava no ensino médio, eu fui convidado para estudar num colégio aqui da minha cidade, que é um colégio extremamente tradicional, o Colégio de Freira, que é o Colégio Santana. Um colégio do ensino incrível. E eu fui convidado para estudar lá porque eu era atleta. E sabe que atleta tem bolsa, né? Aí nos Estados Unidos, as meninas estão nos Estados Unidos, sabem disso. O atleta, ele tem um olhar diferente. E estudava música também, tudo, então lá tinha banda, fanfarra, orquestra, e eu fui. E a minha mãe, o que eu nunca mais vou esquecer, e que virou algo que transformou essa memória base. Porque minha mãe chega, né, para assinar a documentação, e quando a freira lá, a diretora, olha o meu currículo, vamos dizer assim, claro que ela sabia quem eu era. Ela pega e fala para minha mãe, assim, na minha frente: olha, eu não sei se nós vamos dar bolsa para ele, porque talvez ele não entre, ele não consiga se adequar ao nosso sistema aqui. E a minha mãe pega, eu do lado dela, meu pai não estava junto, meu pai sempre foi mais, assim, distante nesses aspectos. O que a minha mãe fala? Olha, freira, né, irmã, né, eu já não sei mais o que fazer com ele. Deu. Ele não, ele não, e daí ela falou assim: ele não corresponde, eu já fiz tudo que a senhora imaginar, eu já bati, eu já deixei ele castigo, eu já puni, eu já deixei ele sem comprar roupa. A minha mãe contou tudo que ela fez, assim, minha vida inteira, em 14 anos. E a freira ficou olhando. E a freira pega e olha e fala assim para ela: mas por que a senhora trouxe ele aqui então? Por que a senhora trouxe? Daí ela fala algo incrível, que depois eu até quero indicar para quem não assistiu Mãos Talentosas, que lembra muito isso que minha mãe falou. A minha mãe falou assim: eu trouxe ele aqui, que eu sei da inteligência que ele tem, eu sei da capacidade que ele tem, e aí vem algo que é muito importante, que nós sempre precisamos falar para os nossos filhos, quer dizer, para todas as pessoas precisamos falar. E a minha mãe fala o que ele é capaz de fazer o que ele quiser na vida dele. Ele vai ser o que ele quiser. O meu medo, irmã, é porque eu não soube ensinar para ele o que ele quer. Ele está perdido. Ele não sabe o que ele quer. Ele pode fazer o que ele quer, mas ele não sabe o que ele quer. Você fazer o que você quer, você precisa saber o que é melhor para você, e ele não sabe. E eu levei aquele choque quando a minha mãe falou aquilo, porque eu não esperava aquilo. Eu esperava que a minha mãe ia falar mal de mim, porque ela sempre fazia isso. Porque não adianta, e minha mãe descia pancada. Você não tem noção, eu apanhei de tudo que vocês imaginarem. Eu apanhei de correr, de bicicleta, de mangueira de molhar. A surra que eu mais, assim, doeu foi de rabo de tatu. Gente do céu. Apanhei de chicote, cabo de vassoura, chinelo, porque eu era terrível. Bambu, sabe aqueles de vara de pescar, não sei se o pessoal conhece, né? Que cortou toda a minha perna, mas eu era terrível. Quando eu tenho 14 anos, que a minha mãe fala isso, ela fala assim: ele é inteligente. Eu parei, e eu comecei a chorar. Eu tinha 14 anos, e eu era um menino que dificilmente chorava. Mas era muito difícil chorar. Eu apanhava e não chorava, porque eu tinha uma raiva tão grande, porque o que eu buscava? Eu fazia o errado porque eu queria apanhar. Porque na minha cabeça, por eu não sou merecedor, a única coisa que eu merecia era apanhar. Eu precisava apanhar. Quando eu começo a chorar, a freira, ela vem, aí vem uma questão da pessoa ter conhecimento, né? Ela estudou filosofia, sociologia, ela é uma mulher extremamente inteligente. Ela abaixa, ela segura nas minhas mãos e fala assim: por que você está chorando? E ela fala o quê? O meu nome. Por que você está chorando, Adilson? Você sabe que você é um menino privilegiado. Você está aqui, vai estudando num dos melhores colégios, sua mãe não vai ter gasto com você aqui. Por que você está chorando? Você está com medo? E naquele momento,
algo que eu não sei explicar, tanto que depois eu tive um monte de problema com a freira, eu não gosto muito de freira, mas naquele momento, eu não sei porque eu me senti seguro de falar para ela, ela falou, eu estou morrendo de medo. E ela pega e me abraça, e ela fala assim, que bom que você está com medo. Se você falasse que não estava com medo, eu não ia aceitar você, mas você vai vir para cá. Vou dizer para vocês, foram 3 anos que eu estudei nesse colégio. Foram os melhores anos da minha vida, mas foram os piores também. Ó, que dualidade, né? Que paradoxo isso aí, né? Por quê? Eu aprendi muito, tudo que eu sou eu devo ali, eu aprendi muito, era muito difícil estudar, eu estudava o dia todo, era cansativo, eu entrava no colégio 7h10 da manhã, e nas aulas 7h10 da manhã, e saía 5h15, 3 vezes por semana eu tinha que ir para a missa das freiras, era 6 horas da manhã assim, a missa, das 6 às 7, eu saía da missa e ia, e eu não era católico, gente. Pra vocês terem uma noção do que era a punição para mim, o que a minha mãe queria mostrar que eu estava errado. E eu saía da missa, e aí algumas vezes ainda tinha novena, terço, das 5h15, a hora que batia o sinal, até 6 horas, para eu ir para casa. Então, não foi fácil. Mas mudou o quê? A minha ideia de memória base em relação a quem eu era. Porque aquela raiva que eu senti de mim naquele momento, de quebrado o brinquedo que não era barato, era caro, e que eu tinha ganhado aquele dia, e que minha mãe deu com maior amor e carinho, eu quebrei o brinquedo, não era a minha intenção. E eu desenvolvi o que? Um ódio. Quando eu mudo essa memória base, eu mudo do ódio para quê? Para o medo. Porque eu tinha medo de cumprir aquilo que a minha mãe falou. Ele não sabe, ele é inteligente, ele pode ser o que ele quiser, mas ele não sabe. E tem coisa pior quando a pessoa não sabe o que ela quer, ou ela não sabe quem ela é. E aí eu pergunto, quantas vezes nós não proporcionamos isso para os nossos filhos? Quantas vezes nós colocamos em dúvida o nosso filho sobre quem ele é ou qual é a capacidade que ele tem? Lembra que eu falei que a memória base vai ser primordial na decisão aí da profissão? Porque assim, aí o pessoal fala assim, a minha filha falou assim, eu quero fazer medicina, né? Tal. Depois ela falou que não. Aí a outra falou, não, eu não quero fazer medicina. O que eu sempre falei para ela? Estude para fazer medicina. Porque você pode chegar no vestibular e fazer qualquer outro curso que você vai passar, porque é mais difícil. Se você tiver medo de fazer medicina, você nunca vai fazer. Vai, eu estudo, sou capaz. E aí, assim, para mim, eu vou buscar. E aí vem algo que eu entendi. Eu era, né, evangélico, a minha mãe não era evangélica, minha mãe era católica, eu era, digamos, a ovelha negra da família, porque eu queria ser diferente de todo mundo, porque eu não era merecedor. Mas aí eu tive um privilégio, eu conheci Deus de forma diferente também. Não dizendo que eles estão errados ou estavam errados, não. Mas eu conheci um Deus diferente. E aí eu vou entender o que Deus tinha para mim. Eu fui para um colégio de freira, participava da missa durante 3 anos, e eu vi que não teve problema nenhum na minha vida espiritual. Porque eu sabia que o que eu acreditava, e aquilo foi me formando enquanto pessoa. E, e eu comecei o que a entender quem eu era. Eu sabia que eu poderia estar numa missa, mas o meu coração e a minha mente sabia qual era a prática que me realizava, que me fazia melhor. E que aquele ritual eu estava participando e não era porque eu era obrigado, eu até gostava de ir lá, sabia? Eu gostava de ajudar, gostava de ajudar o padre, às vezes eu colocava umas roupas para ajudar, que acho que é coroinha que eles chamam, ajudava tal. Eu achava bom, mas eu não estava ali de corpo e alma, que a gente fala, eu estava de corpo. E que trouxe um aprendizado muito grande. Quando eu termino o ensino médio, que eu vou para o vestibular concorrido e tal, quando eu entro na faculdade, eu passo em primeiro lugar. Eu tinha 17 anos quando eu passei no vestibular. E aí eu passo em primeiro lugar no curso. E aí eu chego para minha mãe e falo o que para minha mãe? Tá aqui, eu passei. E agora? Porque eu queria afrontar. Né? Porque apesar de toda essa transformação em 3 anos, eu ainda não tinha maturidade de entender o que tinha acontecido. E a minha mãe pega e olha com a autoridade de mãe, que eu falo que hoje falta muito isso, que mãe manda e filho obedece, acabou, né? A minha mãe falou assim, tá, e daí? E daí? Eu olhei e falei, eu passei em primeiro lugar. Ela foi, e daí? Qual é a diferença de passar em primeiro ou em 30? Tinha 30 vagas. Talvez o primeiro lugar não se forme e o que passou em 30 se forme, e daí? Você acha que isso significa alguma coisa na tua vida? Você acha que isso vai mudar quem você é?
Você acha que um primeiro lugar numa faculdade, isso vai fazer alguma diferença na sua vida? Não vai não, meu filho. Você está redondamente enganado, sabe por quê? Porque é agora que você vai ter que mostrar para você, não é para mim, quem você é. Entrar na faculdade da minha mãe era difícil. Um amor incrível que minha mãe tinha, mas minha mãe era. O que ela falou? Porque qualquer idiota passa na faculdade. Qualquer idiota. Eu falei, você tá me chamando de idiota? Ela falou, não. Eu não vou te chamar de idiota hoje, eu vou te chamar de idiota daqui um ano, dois, três, conforme o que você fizer com essa vaga que você ganhou hoje. E daí ela foi. Daí ela corrigiu, não ganhou, que você conquistou. E aí, hoje, veio toda essa memória base da minha mente. Eu falei, cara. E hoje, o que eu entendo? Tudo que ela falou, por mais que eu não quisesse, foi a forma que ela me ensinou. Foi a forma que ela poderia ter me ensinado tudo que ela me ensinou de outra forma, com mais amor. Porque aí o que eu descobri nesse processo? A forma de amar dela era aquela, que é da nossa geração, né? Quem é aí da década de 70, 80 até os anos 90, um pouquinho antes talvez, a gente foi educado na violência da fala, da autoridade, que não era só autoridade, era autoritarismo, e da violência física. E a gente às vezes fala assim, mas eu tô vivo, tá? Tô vivo, mas com um monte de trauma. Mas que bom, não tô falando que tá ruim, mas que bom, porque eu consigo perceber isso. E agora, se nós educarmos os nossos filhos da forma que nós não vai dar certo, não vai, a gente vai perder. E aí você entende que esse amor tem que ser transformado. E aí essa palavra tem que ser construída, porque nós temos informação. E eu falo, uma das maiores dores que eu tenho na minha vida, minha mãe morreu muito cedo, né? Minha mãe morreu, tinha 52 anos. A minha mãe morreu sem saber ler e escrever. Eu falo, caramba, por que eu não ensinei? Eu poderia ter ensinado. Eu, com 10 anos, eu sabia ler e escrever. Não poderia ter sentado e ensinado ela. Aí hoje eu tento. Ela não deixou, porque para ela era. Então, esse filme, eu ia passar até um trechinho para vocês, mas não vou. Vocês vão assistir, Mãos Talentosas. A mãe, ela fala exatamente. Tem uma fala no filme incrível, que é uma história real, verídica, né? Que o menino, todo mundo fala que ele é burro, e ela fala: não, você não é burro, você é capaz de fazer o que você quiser. E ela vai colocando as regras, e aí vem a importância desse medo de alguém, essa autoridade em alguns momentos tem que exercer medo, por quê? Porque é a regra. Eu coloco a regra e você obedece, não tem que discutir. Então, o que eu fiz durante um bom período? Eu batia de frente com a regra e a regra tinha consequência. No meu caso, a consequência era a surra. Só que, se a minha mãe tivesse feito, talvez, lá quando eu tinha 7, 8 anos, a primeira vez que eu aprontei na escola, que eu gazeava a aula, eu tirava sarro das professoras. Gente, eu tinha a capacidade, veja bem, eu estudava, era livros, né? Não é apostila igual hoje, era livro. Eu estudava a lição antes, para a hora que a professora começasse a falar, eu falava o que eu respondia, eu afrontava, mas não era uma coisa boa, era para afrontar. Aprendi muito, mas que educação que eu tinha? Nenhuma, né? Então, o que acontece? Se a minha mãe tivesse tomado uma forma de, ao invés de me punir, me ensinar a resolver o problema e dizer errar não é o problema é persistir no erro. Se minha mãe tivesse essa informação, essa condição, seria diferente. Talvez seria diferente. Também a gente não pode dizer para melhor ou para pior, não sei. Mas vejam bem o poder da palavra e também a autoridade que minha mãe tinha sobre mim, porque eu sabia e eu não esperava que ela tomasse essa atitude, assim como eu não esperava que a freira tomasse uma atitude em olhar para mim. Então, quando nós estamos conversando com os nossos filhos, independente, gente, independente de idade, eu sempre digo isso. Ontem, não, domingo, hoje é terça, né? Domingo, eu tive um amigo que teve um problema. Ele mora aqui em Curitiba, na capital. E aí ele ligou para mim e falou assim: Adilson, eu tô com um problema muito sério. Eu falei, qual é? Eu tive, assim, umas dificuldades, tal. Ele contou o que tinha acontecido. E o meu filho veio aqui e falou muita coisa para mim. Eu falei, quantos anos tem seu filho? Ele falou assim, 28. Seu filho é casado? Eu falei, ele falou, é. Seu filho tem filho, tá? Eu falei, então, assim, conversa com ele. Ele falou, porque teu filho não pode falar assim com você. Você é pai dele.
Nada dá o direito do filho falar dessa forma com o pai. Ele poderia conversar com o senhor e até colocar, mas não dessa forma, nessa briga. Aí ele olhou assim, falou, ó, se nós cremos na Bíblia e nós temos certeza do que está escrito ali, o único mandamento com promessa é a honra pai e mãe, para que prospere, para que vá bem. Aí ele parou. E dele falou, mas o que eu faço? Eu falei, só converse com seu filho e pergunte assim, se um dia o seu filho fizer o que você fez comigo, qual vai ser a sua atitude? Só faça ele refletir dessa forma. Mas aí, o que aconteceu? Ele ensinou o filho a ser assim, né? Porque ele brigava com o pai, reprodução. Nós precisamos quebrar algumas coisas. E é ali que eu fui entender que nós precisamos quebrar. Então, hoje, né, que a gente precisa? Que o filho ouça o pai. Que o filho tenha. Eu sempre tive problema com meu pai. E eu demorei a entender que eu não iria mudar ele, mas que eu precisava respeitar ele, principalmente em questão religiosa. Ele vinha batendo de frente comigo sempre, e eu batia de frente. Até o momento que eu entendi que eu não tinha que bater de frente com ele. Ele falava assim, senhor, tem que fazer isso? Sim. Ah, a questão do político, é a sua opinião, que bom, respeito. E eu não falava a minha, porque se eu falasse ia dar briga. Eu entendi que a casa dele era a casa dele, a regra era dele e eu tinha que cumprir a regra dele, acabou. Na minha casa é a minha regra, mas na casa dele. E aí, meu pai me deu um ensinamento muito incrível. Por quê? Meu pai foi pouquíssimas vezes na minha casa. E uma vez eu chamei ele para minha casa, arrumei tudo, e meu pai tinha uma questão do que ele tinha, nós era muito filho, né, 9, tinha uma mesa bem grande, e ele sentava sempre na cabeceira da mesa. E na outra cabeceira, na outra ponta, não sentava ninguém, era só ali e nós aqui. E aí, a gente é acostumado com aquilo, e a gente só levantava da mesa depois que ele levantava. Aí, quando ele foi na minha casa, eu casei, passado um bom tempo, ele foi na minha casa, eu arrumei a mesa, fiz tudo e coloquei o prato para ele na cabeceira da mesa. E eu falei, pai, sente aqui. O que ele falou para mim? Não, esse lugar é seu. Não, pai, imagina. Ele falou, não, a casa é sua. Na minha casa, mando eu, na sua, manda você. Ah, e aí caiu a ficha. É verdade. Mas eu, né, enquanto filho, queria que ele estivesse no lugar. Ele falou, não, eu sento aqui, sento do meu lado. E aí, esse ensinamento a gente não traz para os filhos. Então, assim, eu jamais tenho que discutir com meu pai, porque ele tem uma experiência, tem uma história. E isso vai trazer. E hoje, o que a gente vê? A gente vê criança de 3, 4 anos, 5, discutindo com o pai. A gente vê crianças batendo nos pais. Por quê? Porque não exerceram autoridade, porque deixam tudo muito fácil para o filho. Tudo muito fácil. Né? Ele tem o que ele quer, a hora que ele quer, é tudo do jeito que ele quer. Olha, come o que quer, a quantidade que quer. E se veja, não existem regras. E aí nós precisamos trazer, lembrar do quê? Trazer à nossa memória o quê? Como era a nossa vida? Ah, eu vou repetir? Não, mas eu vou ressignificar. Foi bom? Pensem aí vocês agora, como era a infância de vocês? Como foi? Quais são as memórias básicas? Qual é a memória base que vocês têm todos que estão aqui de tristeza, por exemplo? Qual é a memória base que você fala, nossa, quando eu lembro isso, qual é a memória base? Você sabe que eu tenho uma memória base de tristeza bem complicada. Por quê? Nós estávamos num festa junina e preparando festa junina e tal. E aí todo mundo e comida e coisa nada. E o que acontece? Um primo meu que morava em outra cidade longe, ele morreu de um acidente lá. Caiu uma árvore na casa deles e ele morreu à noite. Uma tempestade que teve e morreu. E, tipo, acabou a festa. Tipo, tudo tava na minha casa. Eu era pequenininho, eu lembro da festa. Só que qual era a tristeza? A minha tristeza não era de ter perdido um primo, porque eu não tinha muito contato. A minha tristeza era não ter tido festa. Aí você fala, nossa, que desumano. Não, que significativo, né? Porque o que representava a festa para mim? União. Quando eu falo que eu não gosto muito de final de ano, porque final de ano traz o quê? Família, todo mundo junto, todo mundo ganhando presente. E aí traz o quê? A memória de que eu não vivo mais isso há muito tempo, porque minha mãe morreu e acabou. O
que é ela que fazendo isso. Aí hoje, claro que eu faço, né, depois de muito tempo, porque eu falei assim, não, eu tenho que continuar. Se a pessoa que fazia não tá, então alguém precisa fazer, então que seja eu, se não for outro, né? Nós vamos ocupando espaço do outro. E aí, nós não vamos substituindo o outro, porque as pessoas são insubstituíveis nesses aspectos sentimentais e emocionais. Mas nós precisamos continuar um legado quando ele é bom, ou quebrar quando ele é ruim, ou fazer a ressignificação, tá? Nós precisamos tomar muito cuidado que as memórias base, elas não são revertidas de forma fácil, mas elas são quebradas de forma fácil. Tanto que quem assistiu lá o filme, quem não assistiu, eu indico assistir divertidamente. Por quê? É exatamente aquilo. As dores da vida fazem nós quebrarmos a nossa memória base. E aí vem algo importante, as pessoas acabam se perdendo e elas não se reconhecem. Elas não sabem quem elas são, elas não sabem o que elas querem. Se elas não sabem o que elas querem, elas não vão fazer, tá? Então, o que eu aprendi, né? E eu sempre falo isso aí para as pessoas. Eu sou capaz de fazer tudo o que eu quero. Eu coloco uma vírgula. Mas eu quero? Ou você quer? Aí vem a pergunta, né? A Nicole colocou ali, né, que a mãe também falou, né? Isso, foi falado isso, o professor falou, né? É isso aí, é gestão, é compreensão e depois escolha. Porque eu sempre falo, gente, sabe por que nós temos que oferecer para os nossos filhos condições de escolha? Como é bom poder escolher. Como é bom poder escolher a casa que eu quero morar. Como é bom poder escolher o carro que eu quero comprar. Como é bom escolher a faculdade que eu quero fazer. Mas para que eu escolha, eu tenho que ter subsídios, eu tenho que ter, né, no caso, dinheiro para comprar uma casa, ou alugar, ou um carro. E eu preciso trabalhar, e trabalhar uma profissão, então uma coisa ligada à outra. Mas o poder de escolha é a melhor coisa, né? O Luiz fala ali do pai, né? Essa questão de tristeza, né? Opa! Um tapa, né? Às vezes é um tapa só, não é um monte, é um tapa só. Um tapa que dói na alma, que a gente fala, né? Eu lembro que uma vez as pessoas falaram assim, num curso que eu estava fazendo de neuro, criança que não tem hematoma não é criança feliz. Eu falei, eu tinha muito hematoma, então você é muito feliz. Eu falei, eu sou feliz. Eles, por causa dos hematomas. Eu falei, mas os meus hematomas não eram de queda, era de esfurra. Ele, não, nesse aspecto não, né? Então você veja, às vezes, e não ficou com uma memória base. Engraçado, né? Porque para mim era o cotidiano, então para mim apanho, passador logo. Agora, quando você tem, né, um tapa no rosto, dói. E tenho certeza que hoje você tem essa informação gravada aí, tipo, jamais vou brincar com qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa, né? E às vezes uma brincadeira só do sotaque aí, do gaúcho. O mineiro, ele fala uai, fala cantadinho só, né? Onde você vai, onde ela vai, eles falam, né? Assim como eu falo que os carioca, eles tudo eles assobiam para falar. Acho engraçado, eu não consigo até imitar. Eu sei fazer gaúcho, mas bate, é como tu vais. Ou mineiro, né? Uai, sou. Onde você lá vai? Agora, carioca eu não consigo, porque eu acho muito difícil, porque eles falam bem enjoadinho, né? Eles falam, eu falo assim, a parte vai brigar comigo nisso também. Sou carioca do ovo e da gema. Já colocou lá. Aí, gente, são memórias que nós gravamos. E aí nós travamos muitas vezes por isso. Por exemplo, o que é felicidade para vocês? Qual é a memória base de felicidade? Alguém gostaria de falar aí? Ou escrever ali? O que é felicidade? Qual é a memória base de felicidade? Me diga aí que eu preciso tomar uma água. Alguém escreve ou fala. Ninguém sabe o que é felicidade. Felicidade. Você sabe o que. Ó, o Luiz Carlos, Luiz Cláudio, ele fala, Luiz Carlos já me xingar. Luiz Cláudio, fala aí para nós, você que levantou a mão. Professor, eu tinha uma tia que o nome dela era Generosa. E ela morava aqui no bairro do Caju, no Rio de Janeiro, é um bairro da zona portuária. E todas as vezes que ela vinha até o bairro da Penha, onde eu moro até hoje, ela sempre trazia umas balinhas de tamarinda, umas Nossa. balinhas de papel branco, rosa. Uhum.
Então isso ficou na minha memória, porque toda vez que ela vinha, ela sempre trazia aquele pacotinho para mim. Uma coisa simples, mas assim que na mente da criança eu ficava já imaginando ela chegando, me dando aquelas balinhas. Entendeu? Maravilha. E o senhor falou algo que é muito importante, o simples, gente. Nós esquecemos simples. Eu, por exemplo, assim, eu não gosto de doce. Não como muito doce, bolo, eu não sou muito de doce. Mas eu tenho verdadeira paixão por pudim de leite. Por que isso? Porque a minha avó não morava perto da gente e toda vez que a minha avó vinha, a minha mãe fazia pudim de leite. E o que, que era interessante? A minha avó não era uma pessoa boa, mas eu amava a minha avó porque eu sempre fui muito curioso, né? Eu sempre quis aprender mais, eu queria estudar mais, eu queria. E a minha avó, ela contava histórias. E ela contava umas histórias assim, eu ficava contando os dias para. Inclusive, ela escreveu alguns poemas, algumas crônicas, assim. Minha avó era uma pessoa assim extremamente inteligente. Então, para mim, pudim era felicidade, até hoje, é uma das coisas que eu mais gosto, assim, é pudim, porque ele tem uma memória afetiva, que é a questão do paladar, lembra que eu falei que o olfato e o paladar trazem a memória afetiva, que foi exatamente o que o Luiz Cláudio falou. A balinha, talvez ele nem lembre do sabor, mas a hora que ele traz, parece que vem um gosto na boca que a gente não sabe, parece que a saliva aumenta e vem aquele prazer, aquela felicidade que é a memória afetiva, que é o amor, que é a felicidade. Aí você fala o quê? No simples, mas é uma bala, era só uma. Não, não era só uma bala, era o cuidado, era o olhar, era o quê? O amor. Não era, a gente não se sente amado. Eu falo, quando eu faço terapia de casais, que eu falo para o marido, dê um presente para sua esposa, ele vai querer dar uma joia. Claro que o joia é ótimo, toda mulher ama ganhar, mas ela também ama ganhar uma bala, um doce, alguma coisa que lembre dela no dia a dia, sem ser um dia especial. É o simples, né? Então, felicidade, tanto que eu, toda vez que vem alguém assim importante na minha casa, que eu, na minha memória, eu falo para minha esposa, vamos fazer, porque minha esposa faz um pudim de leite maravilhoso. Eu levei sorte nesse aspecto. Deus, né? Sorte é Deus, né? Eu também faço pudim, né? Então, toda vez que vem alguém que traz essa felicidade, eu falo, vamos fazer um pudim de leite aí de sobremesa. Porque eu quero oferecer aquilo que me faz bem, que me faz feliz. E aí vem a grande questão quando nós educamos os nossos filhos para a vida com memórias bases bem formatadas. Porque a gente grava e reproduz sem ficar pensando. Assim como a questão da raiva. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas eu sou uma pessoa muito complicada. As pessoas acham, você é uma pessoa bonzinha. Eu não sou bonzinho, começa por aí. E eu tenho um problema quando eu estouro, a raiva, aí, meu amigo, o negócio complica. Mas também, né, para panela, prato, pano de prato, essas coisas, para casa, né, para a esposa, né? Um dia eu saí comprar presente de casamento com as minhas filhas e falei assim, comprei um anel para minha esposa e falei assim, eu vou colocar dentro de uma panela de pressão para dar para ela. As minhas filhas falaram, pai, não faça isso. Foi porque você vai parar no hospital? Como assim? Porque a mãe vai te dar uma panelada antes de ver que tem alguma coisa dentro. Tipo assim, ela odeia essas coisas. Tá certo, não pode gostar mesmo. Nós homens, né? Só por Deus. Então, gente, qual é o segredo? Qual é o segredo? A Nicole tem uma coisa maravilhosa que tá vindo. É uma menininha, pelo que eu entendi, né? Ou não? É, né? É Isso, é uma menina. uma menina. Então, tá vindo aí essa construção, você tem esse processo aí de perceber, ela tá numa. E nós que já temos filhos, todos nós aqui acho que temos filhos, né? A Fátima, o Luiz. E aí? O que eu posso fazer com memória? Dá para fazer ou não? Dá para mudar? Dá para ressignificar? Dá para reprogramar? Lembrando que é diferente ressignificar de reprogramar. Lembrem sempre, ressignificar é sentimentos, emoções, reprogramar é comportamento, é ações, atitudes, tá? Como que eu faço isso? Por exemplo, vamos pegar um exemplo lá, se o teu filho não está indo bem na escola, o que se precisa fazer? Dizer que ele é inteligente e falar, não, você está com dificuldade agora, mas vamos ler, vamos fazer. E, gente, com autoridade.
Autoridade, tá? Eu quero passar um trechinho aqui, vamos ver se vai dar certo aí, né? Se vocês tiverem perguntas, já vamos fazendo aí, já que é um trechinho do filme que é incrível, assim. Eu quero que vai falar sobre memória base. Eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Vamos ver se eu consigo. Pode falar. Ô, professor, veja bem. Anteontem eu estava no aniversário infantil com os meus filhos e a mãe de um paciente meu pegou a sobrinha. Tinha um túnel assim, a menina tem 2 anos. Uhum. E aí ela pegou a menina e brincou. Para ela era uma brincadeira, né? Para a tia era brincadeira. E fingiu que ia esconder a menina no túnel. E essa menina ficou mas pense que minha vontade era levantar do sofá e dizer assim, não faz isso, pelo amor de Deus. Não, faça. Tem E que fazer. aí eu me segurei, eu falei, meu Deus, será que se eu for lá e corrigir, será que eu vou estar sendo invasiva? Eu não sei, mas a minha reação era fazer isso. Eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso. Porque a menina ficou desesperada da Jean, e todo mundo ria porque achava aquela cena engraçada, e eu ficava, meu Deus, me deu vontade de sair do lugar, ou me deu vontade de falar com ela, e eu não sabia se essa atitude que eu estaria tomando, se eu estaria sendo invasiva ou algo assim. Uma dica que eu dou para vocês. Sempre que isso acontecer, nós temos que tomar cuidado como nós vamos fazer a abordagem, mas é importantíssimo a gente intervir nessa hora. Você vai lá e fala, olha, gente, não façam isso, vai trazer um prejuízo psicológico, né? Aí você tem que usar muito o seu conhecimento. Eu já passei por situações, eu falo, gente, quando eu vejo, eu já falei, é automático, eu já falo, nem é família, no mercado, eu contei para vocês, né? Eu falo, quando eu vejo alguma situação, quando eu vejo, estou falando, minha esposa fica louca comigo, mas eu não consigo, porque o prejuízo que vai trazer, porque talvez para aquela criança já não tenha mais solução, porque já assustou, mas ela não vai fazer com outras, entendeu? Por exemplo, tem gente que fala assim, mas o tio fez com o meu filho. Não, é seu filho, não pode, né? E aí vem isso que foi colocado ali. As casas, a agressividade das crianças, elas estão ligadas a susto, aquela coisa, fraco, não sabe, BBB. E a criança, você pode ver, tem uns vídeos que às vezes eu assisto, tenho uma raiva quando eu vejo um vídeo de criança, que a criança está batendo em alguém, porque você não consegue, gente, ele está produzindo uma memória base de raiva e de medo e de tristeza, tudo junto. E pense a fortaleza que isso se torna. E aí vai se tornar agressivo. É o tipo de pessoa que pode se tornar um psicopata, ou se não for, mata as pessoas de forma diferente. Porque às vezes a gente acha que mata só com tiro, faca e tal. Mas a gente mata pela palavra, pela atitude. E aí é muito pior, né? Então precisa a gente falar, precisa, sabe? Assim, claro que com cuidado, né? Porque tem pessoas também que eu já cansei de ver que se meta com a tua vida, já ouvi isso. Mas a minha parte eu fiz. Eu tô tranquilo. Pode me falar, Flávio, realmente me perdoa, eu não deveria ter falado, mas o que eu penso é isso. Né? Se o senhor não aceita, respeito, tudo bem. Já ouvi muita coisa, mas também já, muitas vezes, as pessoas agradeceram. Vai muito, né? Mas precisa, gente. As pessoas não conhecem. Aqui. Isso aí eu assistindo. Vou mandar lá o link. O que é incrível, eu não estava vendo aqui o que é incrível aqui desse. Vocês viram as imagens, pelo menos, ou nem as imagens? Sem imagem também? Ué, que legal eu. É incrível esse filme, porque ele vai falar exatamente sobre esses. Ela não sabe ler e escrever, a mãe deles. E ela vai proporcionar tudo, ela vai quebrar um padrão, mãos talentosas, ela vai quebrar um padrão de repetição de comportamento. Lembra que as pessoas falam, ela maldição hereditária. Maldição hereditária nada mais é que reprodução de comportamentos. Ela quebra o padrão, porque até ela fala, eu sou burra, mas ela incentiva os filhos a não falarem que são burros. E você veja como às vezes nós proporcionamos para as pessoas algo e não fazemos para nós. E aí vem uma questão que eu sempre bato, sempre. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos.
Eu preciso ter conhecimento para oferecer, eu preciso ter dinheiro para oferecer, eu preciso ter amor para oferecer. Agora, como que eu vou oferecer amor de pai se eu não tive um exemplo, não aprendi a ser pai? Como que eu vou oferecer um amor de marido, de homem, se eu não aprendi quais são os valores, o que é um amor de homem, um amor de marido? Eu preciso que alguém me ensine, eu preciso que alguém me olhe, eu preciso que alguém me, né? E o que que o filme traz? Em momento algum, ela é uma mãe tranquila, boazinha. Ela coloca a regra de forma incisiva, ela tem autoridade, mas ela valoriza toda a conquista. O menino tira nota F, ela fica louca. Quando ele tira um D, ela poderia brigar porque ele tirou D. Não, ela vai valorizar, dizer parabéns, você evoluiu. Então, aquela letra D, aquela nota que subiu, tanto que ele vai chegar a ser um ícone dos médicos, aí uma referência dentro da neurocirurgia. Por quê? Porque ele desenvolveu na parte interna de memória base que ele era capaz de fazer o que ele quisesse. E aí ela tem uma fala: você é capaz de fazer o que você quiser se você trabalhar. Essa é a diferença lá que a minha mãe não me falou para mim. Minha mãe não falou que eu achava que ia ser fácil, e não é fácil. Não é fácil. Não é fácil você estudar, não é fácil você estudar e trabalhar, não é fácil você lançar um projeto, e você sabe que é mais difícil dentro de tudo isso? É confiar nas pessoas. Por quê? A gente leva tanta pancada que a gente acaba duvidando de pessoas assim que são anjos na vida da gente. Pessoas que vieram como anjos e que nós deixamos passar. Algumas oportunidades, algumas situações nós deixamos passar na nossa vida. Por quê? Porque nós não confiamos. Porque às vezes a gente apanhou tanto, a gente sofreu tanto, a gente viu tanto os nossos pais, nossos tios, nossos avós sofrendo, que você fala, não, mas não pode, isso não é, né? Aí vem uma questão que eu aprendi essa semana com uma pessoa. Chegou, vocês viram o que está acontecendo em Santa Catarina, aqui as chuvas, né? E aí veio um pastor e eu estava conversando com ele de fora. Eu falei, pastor, o que o senhor diz dessas tragédias naturais, né? Ele falou assim, Deus ensinando o povo. Eu falei, Deus ensinando o povo? Eu falei, a gente ouve tanto sobre caridade, sobre amor, sobre tudo, e a gente não pratica. Aí precisa acontecer isso, porque assim, nessa hora todo mundo se torna caridoso. Todo mundo ajuda, todo mundo manda leite, comida, daí é meio que obrigado, né? Então é um exercício. Se nós fôssemos caridosos mais, não teria essas tragédias. Eu falei, opa. Ele falou, sabe aquela história que se você pede paciência, Deus se dá situações bem difíceis para você ter paciência. Se você pede força, ele vai dar situações para você usar a força, assim vai para se desenvolver. Ele falou a mesma coisa. Eu falei, por esse lado. E ele falou assim, pessoas, infelizmente, elas só vão ser caridosas quando elas veem o sofrimento do outro. Se elas não imaginarem, falou assim, você é incapaz de ver que um vizinho teu está passando necessidade. Mas a hora que coloca na televisão lá, que levou tudo, que arrebentou, aí as pessoas se mobilizam. Então, é a forma de despertar o amor fraternal, a caridade. Eu falei, olha, não tinha pensado por esse lado. E realmente, né, gente? Eu não sei vocês, mas a gente se comove, é algo assustador. Dá uma tristeza, dá tudo, né? E aí você quer fazer alguma coisa mesmo, a gente acaba, né? Mas às vezes a gente esquece do irmão, do vizinho, do que tá do lado ali, passando dificuldade, e que eles nem fala. E a gente não percebe, né? Então, isso é muito importante, nós entendemos. Ensinarmos isso para o nosso filho. Domingo, ou aconteceu algo assim incrível, né, para terminar a aula e falar sobre a educação dos nossos filhos. Eu fui na igreja no domingo e teve um momento, começou a questão da preparação para o final de ano, né, um evento diferente aí, que vai ter um programa de cultos diferenciados e a busca, a preparação para a mudança do ano e tal, bem bonito. E teve um momento que foi falado lá, a pastora falou assim, sobre a oferta. E ela falou assim que era para alguém semear. E ela foi uma pregação muito bonita, muito diferente do que é o comum ali. E ela pegou e falou, Deus me disse, se você tem fé, você faça como a viúva que doou. Mas não é porque você quer uma troca, é porque você crê mesmo.
E tá, ela falou isso e abriu. De repente vem um menininho, assim, 5 para 6 anos, e ele sobe, daí tem escada, assim, ele sobe. E quando ele chega, ele vai colocar lá, esqueci o nome, onde tem a oferta. E todo mundo da igreja, tipo, viu aquela cena. Aí a pastora vai e fala, que você tá dando. Aí sabe que ele fala isso no microfone, assim. Ele falou assim, eu creio. Quando ele falou eu creio, parece que a igreja pegou fogo, assim. E aí ele falou, mas hoje ninguém ouviu, né? A pastora fez todo mundo acalmar, pra gente entender o que estava acontecendo ali, né? Porque foi algo surpreendente. O que ele fala? Eu creio. Daí a pastora falou, você crê em Deus? Ele falou assim, eu creio que Deus vai preparar um emprego para o meu pai, porque nós estamos passando muita dificuldade, meu pai tem chorado muito, ele não veio para a igreja hoje porque ele está com vergonha. Ai, que ele colocou. Que valor que ele colocou? Se foi uma moeda, se foi um... Ninguém sabe. Mas veja, alguém ensinou esse menino, por mais que ela tenha falado, não é exatamente. Eu sempre erro esse nome. Alguém ensinou essa doação, que não importa a quantidade, e você veja a preocupação do menino, e ele fala que ele não está pedindo dinheiro, ele não está pedindo comida, ele está pedindo um emprego para o pai dele, porque ele sabe que para o pai é muito importante. Ele poderia estar pedindo dinheiro, dinheiro, sei lá, riqueza, não, ele está pedindo, ele quer que aquela doação, aquele gesto, o processo de doar, Deus olhe e prepara um emprego para o pai dele. Aí eu pensei assim, quantas pessoas estão dentro daquela igreja que são empresários, que têm empresa, que tem não sei o quê. Será que sabiam que esse irmão estava desempregado? Porque é uma família que participa da igreja há muito tempo. Será que sabiam que eles estavam... Aí eu falo, aonde nós nos perdemos? Aonde que nós deixamos a nossa criança interna de esse lado de doação, esse lado instintivo que a criança tem, esse lado do amor sem pedir nada em troca. Ele foi na fé, e que foi lindo, a hora que foi, eu creio, meu Deus do céu, aquilo foi uma aula para nós. Aí eu penso, quem ensinou? Aí quando a gente vai refletir sobre quem são os pais desse menino, o que é interessante, eles têm gêmeos, os meninos são gêmeos, e eles têm mais um filho, mais uma menininha. Só que você vê o comportamento da mãe e do pai na igreja, aquelas pessoas que sempre estão ali, levam o filho, são autoritários com os filhos são... Mas criar os filhos, evidentemente, ou seja, o que foi essa memória base dessas crianças, e eles provavelmente, eles sempre viram os pais fazendo isso, ofertando, dando, doando, não só dinheiro, tempo, né? Trabalho. Então, isso é memória base que ninguém vai quebrar, porque ele sabe exatamente naquilo que ele crê. Eu sei em quem eu tenho crido, né? E aí um menino de 5, 6 anos, acho que ele tem 6 anos, acho que não me engano. E, meu Deus do céu, ele deu. E interessante que, olha, são gêmeos, um só subiu lá. Por que o outro não foi? Você quer com vergonha? Não sei. Então, isso nós precisamos trazer. Nós só vamos mudar a sociedade se nós mudarmos a educação dos nossos filhos. E pai sendo pai, mãe sendo mãe, com autoridade, com amor e com disciplina, senão não vai dar certo. E o conhecimento, nós precisamos buscar mais conhecimento, senão não vai funcionar. Beleza? Dúvidas, perguntas? Eu penso que nós deveríamos fazer esse curso aí de educação dos filhos do século XXI aí, com uma formação continuada, viu, Fátima, viu, André? Eu acho que seria muito interessante, sabe por quê? Eu estava pensando nisso hoje. Sabe as pessoas, inclusive uma proposta que eu vou fazer na quinta-feira para os casos infantil, as pessoas trazerem casos reais, trazer o que vivem, sabe aquela coisa assim? É diferente. Ó, eu passei por um problema assim com meu filho. Olha, o que a Nicole falou é muito importante. Ó, eu vivi uma situação, o que eu faço? Será que eu devo intervir? Será que eu devo falar? E eu acredito que quando nós trazemos como uma formação continuada, nós agregamos mais informações práticas, aliado ao conhecimento científico. Claro que
para a gente não é muito fácil, que a gente vai ter que resolver. Mas aquilo que eu falei, eu não tenho problema nenhum falar que eu não sei. A gente vai pesquisar, dar um jeito. Eu não tenho problema falar, ó, gente, desculpa, mas eu não sei. Vamos dar um jeito. Então, eu acho que seria uma ideia aí para vocês, pense aí para 2023, né? Estamos acabando 2022, vim com essa proposta aí, sabe? O pessoal que é atendido, eu já pensei nisso, sabia? Sabe aquela pessoa que atende e daí vem assim, porque assim, a Fátima atende, deu a Jusso, vai fazer aquela aula de formação continuada. É diferente. Os que eu atendo, a Andrea vai dar aquela aula, é diferente, entendeu? As pessoas, elas vão conhecendo outras falas, outras realidades, e a gente vai fazendo um processo incrível de transformação. Nós estamos com as ferramentas na mão, nós precisamos usá-las para que nós possamos aí transformar a sociedade. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente dá risada de desespero. Eu falo, algumas pessoas que me conhecem um pouco mais, eu digo que eu tô muito dando risada, eu digo que eu tô mais nervoso. Você fala, ai meu Deus, risada de desespero, memória base, né? Eu acho aí que isso vai fazer um grande diferencial, né? Inclusive fazer um slogan, né? Instituto Fênix, o Fênix Institute, que nem eu acho tão bonito a Andrea falar em inglês assim, Instituto. Ela colocar assim, um instituto que se preocupa com a família, né? Com a formação. Eu acho isso incrível. Dúvidas? Hoje eu convidei um pessoal para assistir a aula, mas o pessoal tinha outra aula, daí não dava. Fala. Boa noite, professor. Sua aula é maravilhosa, hein? Obrigado. Hoje eu estou Estou meio aqui vibrando. Eu tava pintando a casa, parei tudo para. Mas vamos brigar com você. Ó, bagunça agora, você não terminou. Depois eu continuo. Isso aqui é muito importante, porque eu vejo assim que muitas das vezes eu errei, mas como o professor já falou na outra oportunidade, errei não querendo errar, entendeu? E assim, eu vejo com muita preocupação que eu sou de uma igreja, Assembleia de Deus, e às vezes falta assim essa base para lidar com os jovens, com os adolescentes. Meu filho, por exemplo, de 14 anos, ele falou: ah, pai, eu quero ir para outra igreja, porque a igreja que vocês vão é muito chata, sabe? A princípio eu fiquei assim, fiquei triste, fiquei meio revoltado também, não queria deixá-lo, mas assim, eu e Fátima chegamos à conclusão de que ele tem que ter as próprias experiências dele. Então liberamos ele para ir para outra igreja. Mas assim, eu vejo que isso é a carência assim, de maneira geral. Não sei aí em Curitiba como é que funciona, na América, mas aqui no Rio de Janeiro eu acredito que está faltando um pouco disso para manter os jovens assim, na igreja, porque hoje a linguagem é diferente, né? Eu, por exemplo, nasci em 1970. A mentalidade era outra, a geração era outra. Hoje em dia a coisa é mais tecnológica. Tanto é que meu filho, ele não gosta de ler livro, ele gosta de ver vídeo do YouTube, gosta muito de história. Mas ele aprende mais com audiovisual, ele botando no YouTube, entendeu? E eu acho que às vezes essa geração passada não está preparada ainda para lidar com essas novas diferenças. É o meu pensamento, né? Ah, com certeza, você falou algo impressionante. Eu também sou da Assembleia aqui. Era da congregação, agora há pouco tem uma Assembleia. E foi muito interessante a senhora falar isso, porque assim, o pastor chegou e falou assim para mim, lá no começo do ano, o senhor não quer ministrar uma palavra? Eu falei, olha, ministrar a palavra eu não sei se eu consigo, mas... Ele, como assim? Eu falei, não, se o senhor quer dizer que eu faça uma palavra, ele falou, não, é palavra no culto. Só que ele falou, no culto de jovens. Eu olhei para ele, você tem certeza que o senhor está pedindo isso para mim? Ele falou, não sei, eu acho que vai ser legal. E aí o que acontece? Eu preparei uma palavra, o que foi assim assustador para mim. Eu preparei uma palavra porque assim, eu queria contar para os jovens da importância da Bíblia enquanto um livro científico, que é o livro mais vendido no mundo, é um best-seller que ninguém fala, e que nesse livro tem histórias maravilhosas de amor, de guerra, de luta. E eu preparei isso, e eu fui com uma ideia de, assim, uma palestra para jovens, não uma pregação. Aí o pastor chega na preleção, lá, vai lá, e aí eu vou contar a história da Esther, porque eu queria falar
Jovem, amor, né? Que o culto de jovens é para você achar tua esposa, né? Para você achar tua Esther, a Esther, o Assuero. E eu fui assim, e eu desci do púlpito, eu conversei, eu falei, eu acionei eles o tempo inteiro, eu pedi para eles pegarem o celular, pesquisei no Google para mim o que disse tal coisa, o que é essa palavra aqui, olha, na Bíblia e tal. E depois eu falei, rapaz, eu vou tomar uma paulada do pastor, mas sabe o que foi incrível? É que teve um momento assim, dessa conversa, que para mim era uma conversa, eu senti tanta presença de Deus, porque eu contei um pouco sobre o que eu vivi, né? Aí você fala assim, meu Deus. E aí, pós o culto, o que acontece? Você só tem informações boas. Ah, que bom se fosse mais assim. Ai, que bom se isso tivesse acontecido antes. E aí, o que acontece? Hoje a gente montou, né, de lá para cá, nós tivemos um projeto mais específico para os jovens, nós fizemos uma gincana para eles sobre a questão bíblica, eles estão fazendo um acampamento, eles estão... mudou a ideia, porque é essa linguagem que você precisa atingir, é a vida deles. Não tem como se falar que eles não podem usar celular, claro que tem que usar celular. Não tem que dizer que o YouTube, o TikTok ou o Kawaii, aí os outros, é ruim. É ruim, sim, mas tem coisas boas. Inclusive, eu falei assim, será que se naquela época eles não iam mandar no WhatsApp lá para todo mundo lutar contra a coisa? Era muito mais fácil. Eles tiveram que escrever carta, aí todo mundo dava risada, é mesmo, né? Não iam lá nos grupos, vamos montar um grupo aqui, né? Os judeus contra, sabe? Iam colocar umas imagens. E aí as pessoas, elas vão trazendo essa mudança que é formas de batalha hoje. A gente precisa acionar o jovem e precisa ter essa linguagem. E aquilo que o senhor falou, eu nasci em 74, a gente tem uma visão totalmente diferente. E eles querem isso, eles precisam disso, e eles querem ver a gente também evoluindo. Então, foi um divisor de águas. Faz uma atividade assim, o senhor lá, ó, vai lá e faz um culto diferenciado. Não, ou se não sei como que é o pastor, que tem isso também, né? Não, vamos fazer uma palestra. A ideia também é falar, quando teve um outro momento que eu falei para os pais, agora o ano que vem aqui em Ponta Grossa, onde eu moro aqui, vai ter uma questão só para pais, homens, eu vou fazer uma palestra só para homens, né? O que é ser pai, né? A palestra vai ser assim, vai ser 2 horas de palestra, com perspectiva bíblica, né? A questão de Abraão, Moisés, a questão que Moisés era tipo um caco de homem, tudo que Deus fez, porque Deus perdoou os erros, e nós vamos trabalhar isso. E aí, no final, a gente vai fazer uma atividade aí com os filhos e os pais. E o pai, não a mãe. Nós vamos tirar um pouco a mulher do foco aqui na Assembleia. Aqui. Por quê? Porque nós percebemos que nós estamos perdendo esses homens. Nós estamos perdendo os pais. Nós estamos perdendo e nós precisamos trazer esse pai. E que é aquilo que o senhor falou. Errar, nós erramos sempre. Mas não é porque quer. A gente tem que... Opa, errei, então deixa eu ir para frente, deixa eu melhorar, deixa, né? A gente às vezes retrocede em alguns aspectos. E aquilo que eu falei, se o seu filho tem 30 anos, 35, ele é seu filho, sempre vai ser, ele precisa disso. Então, eu acho que está na hora, quando se fala em avivamento, hoje, eu falei isso essa semana na igreja, o avivamento é em relação à família. Porque se eu tenho uma família forte, eu tenho uma igreja forte. Se eu tenho uma família estruturada, pode vir o político que vier, que não vai corromper. Se eu tiver o meu filho, que ele confia em mim, e eu confio na educação que eu dei, eu posso deixar ele para outra igreja, eu posso deixar ele numa festa, que eu sei que ele não vai fazer nada contrário aos princípios dele. Eu preciso confiar. Vai dar uma angústia, vai dar nervoso, vai dar... Claro que vai, a gente é humano, a gente fica... Mas, ao mesmo tempo, você fala, eu queria ir para voar. Então, nós precisamos exercitar esse lado aí, e através do conhecimento, e, claro, oração, e tudo aquilo que a gente acredita também. Mas que bom aí, ó, tem uma ideia para você aí. Qualquer coisa, você manda mensagem lá, manda umas para você pregar lá pro povo. Ou a Fátima, né? Ou os dois juntos, ou o seu filho. Esses dias eu falei para o menino, tem um menino que gosto muito dele, ele tem 16 anos. Eu falei, nós vamos estudar junto, você vai fazer a próxima palestra. Ele, não vai. Vamos preparar, sei lá, você vai dar um show. Ele deu risada, não é show. Eu falei, não, show que eu digo uma coisa boa, não é para o ego, né?
Mas é muito legal. Eles acham engraçado porque vê a gente de gravata, né? Tudo bonitinho. Daí até um pastor falou assim: aqui na Assembleia não é muito costume usar barba. Eu falei: o senhor acabou de falar, né? É um costume, né? Se fosse doutrina, costume. Eu falei: imagine Jesus não entrar na Assembleia porque ele usava barba. Imagine, vocês iam tirar o homem aqui de dentro. Usava vestido, inclusive, daí ele olha assim pra mim, daí nessa eles me chamam de doutor, sabe? Ô, doutor. Eu falei, não, mas eu só tô falando isso pro senhor, não falo pra mais ninguém. Pra pregar tem que tirar a barba, né? Eu falei, não, tem jeito. Tá bom, gente? Ó, isso que o Luiz falou é algo importantíssimo. Nós precisamos ter esse vocabulário que atinja a criança e o adolescente, o jovem, senão nós vamos perder. Vamos não, nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo os nossos filhos para os quartos, nós estamos perdendo ele para os celulares, nós estamos perdendo para o mundo virtual. Nós não podemos. O mundo virtual tem que ser aliado nosso, não pode ser nosso inimigo. Nós podemos até pregar, fazer tudo pelo mundo virtual, nós precisamos só saber. Tá bom? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Eu quero agradecer as meninas aí, o Instituto Fênix, pela oportunidade. Acho que foi algo incrível que a gente viveu aí, essa ideia aí de a gente continuar uma formação continuada. Vamos pensar muito nisso, e que Deus abençoe vocês grandemente nesse novo propósito que vocês estão aí de transformar vidas, né, através do conhecimento. Isso não tem preço, tá? Como nós estamos precisando, né? Todos nós estamos precisando. Nós precisamos de novos cursos, novas aprendizagens e, principalmente, assim, pensar nessa geração que está chegando aí, que são as crianças, os adolescentes e jovens. Eles precisam que nós que a gente use as nossas armas, vamos tirar as nossas armas, vamos lutar aí, lutar o bom combate que fala, né, através do conhecimento. O que vocês precisarem de mim, estou à disposição, assim, para construir algo aí juntos maravilhoso, e quem sabe presencial aí cedinho, e nós vamos estar lá nos Estados Unidos, Rio de Janeiro, enfim, vamos lá. Em janeiro eu estava no Rio de Janeiro, eu fui para o Raul do Cabo em janeiro. Esse ano talvez eu vá para o Rio de Janeiro, a gente vai conversando lá, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem bem. Gratidão por tudo, meninas. Menino, de vocês estarem comigo. Fiquem bem. Tchau, tchau.